Fala galera, esse é o primeiro episódio, um quadro novo aqui no Instagram da Chess, chamado Insights, o nosso podcast da Chess. E a gente decidiu fazer esse podcast muito com o intuito de trazer vocês um pouquinho mais perto e para conhecer um pouco dos bastidores do que rola aqui na nossa empresa, projetos, toda a história, tudo que vai acontecendo, inclusive os BOs nós vamos compartilhar aqui também. E hoje não poderia começar de uma forma diferente, senão trazendo um pouco da história da Chess para vocês, que muita gente pergunta. E claro que eu teria que entrevistar, né, ou trazer aqui a principal idealizadora do projeto, a estrela por trás de tudo, que é a Maria Beatriz, que iniciou o projeto sozinha, né? Seja bem-vinda ao Insights. O podcast é seu também. Muito obrigada. A ideia veio de quem? Entendeu? Até a ideia disse que veio dela, a ideia da empresa também foi dela. Então, mais ou menos. Mas vamos lá então, assim... Eu vou fingir que eu não sei de como é que é a história, vou passar um aqui de entrevistador, tá? Não sei o que aconteceu, não tive influência e participação. E cara, a gente quer ouvir de você agora, B. Como que surgiu a Chess, por que surgiu a Chess, de onde que veio essa ideia da Chess? Então, na verdade, eu comecei cursando Direito, fiz estágio e tudo, né, na área de Direito, então... totalmente aleatório, mas quando eu cursava, fazia estágio, eu comecei a trabalhar com uma amiga minha, fazendo a parte de stories dela e feed, enfim, mas, tipo, não sabia nada. Era ruim, assim, tipo, era bem Canva, a parte de design que eu fazia. E enfim, acho que ali foi surgindo o meu gosto, assim, né, pela parte de design, estética e essa área de marketing mesmo. Então, depois dali eu fui indicada para um outro emprego na área de marketing de uma imobiliária aqui da cidade. E ali eu fui me desenvolvendo um pouquinho mais. Eu fiquei, acredito que uns 6, 8 meses na empresa e fui mandada embora. O Pedro sabe dessa história. E aí na verdade eu decidi trabalhar por conta, né? Então, eu morava na casa dos meus pais. Comecei a trabalhar por conta, como social media mesmo, e investi nisso. Então, criei um perfil profissional, né? Fiz famosas fotos profissionais, tudo mais. E ali eu fui conseguindo os meus clientes. Então, foi basicamente isso, assim, que aconteceu. Legal. E quando é que você deixou de ser social media para, de fato, nascer a Chess? Para virar, de fato, a empresa? O que rolou? Como que foi isso? Né? Conta um pouco pra gente da sua perspectiva. Se quer depois me entrevistar, também perguntar alguma coisa, pergunta que a gente vai construindo isso aqui junto. Sim. Então, eu e o Pedro, a gente já namorava na época, ele me auxiliava em bastante demanda ali, enfim. E aí teve uma vez que ele também trabalhava no escritório de Direito e ele foi mandado embora. E aí eu acho que tu poderia contar essa parte, né? Foi bem interessante. Porque na época ele já sabia um pouco de tráfego pago. Então, a gente meio que uniu essas ideias, esses serviços, né? Tanto o que eu fazia quanto o que ele sabia fazer, enfim, estava aprendendo a fazer. E pensou, por que não abrir uma empresa? Na verdade, ele veio com essa ideia e eu fiquei meio assim, tipo, tá querendo roubar o meu dinheiro, né? Os meus clientes. É chato pra caramba já. Vamos ter que dividir, né? Tipo, o que eu tava ganhando. Mas, enfim, foi basicamente isso. E aí eu acho que tu poderia contar o teu ponto de vista. Cara, é que na época eu já trabalhava no escritório de advocacia também, eu também cursei Direito, né, tirei o AB, etc, mas nunca atuei na área. Mas desde que eu comecei a me profissionalizar, eu sempre tive a intenção, sempre tive um pezinho na área de vendas. E primeiro eu trabalhei numa empresa, uma indústria, no setor de vendas também, e depois eu fui trabalhar no escritório de advocacia, eu fiquei no jurídico e depois eu topei um desafio do dono lá da gente tocar a frente comercial do escritório. Tipo, foi um case bem legal, dá pra comentar isso depois. Mas por um acaso, enquanto trabalhava no escritório, eu comecei a assistir umas aulas do Pedro Sobral, ver tráfego, etc. Até pensei, vou virar gestor de tráfego na época e tal. E tinha uma mínima noção, e calhou que eu já vinha sentindo, na verdade, que eu ia sair do escritório, né? Até mesmo antes de eu sair, né? E quando aconteceu esse rompimento, na verdade,
foi realmente Deus movendo tudo assim e deixando muito claro onde Ele queria direcionar. E aí eu lembro que, cara, eu lembro o momento que eu te perguntei da gente abrir uma empresa junto. Acho que a gente estava indo para casa da minha mãe na época, a gente estava passando de carro bem na ponte do Beira-Rio, cara, no sinal, eu falei, pô, e se a gente abrir empresa junto? Aí tu falou, pô, eu não sei e tal, não sei se vai dar certo. Eu falei, bora, cara, tu já faz isso sozinha, de certa forma, eu entro com a parte de tráfego, que agrega um pouco de valor, né, vai agregar mais valor. E se a gente entrar, a ideia era, pô, se a gente chegar no cliente como uma empresa, como uma, na época era uma agência, depois a gente vai explicar o porquê que a gente não gosta de se denominar como agência, a gente romperia alguns preconceitos, que a gente conseguiria precificar melhor, enfim, aí tinha um pouco dessas ideias. E aí, eu lembro que a gente passou um final de semana pensando nisso, não tinha decidido, né? E também foi um final de semana que eu fiquei negociando algumas coisas com o pessoal do escritório. E quando eu realmente bateu o martelo na saída, eu lembro até, inclusive, que houve uma outra proposta do escritório, né, para eu continuar. Só que a proposta não era interessante e até foi engraçado porque colocaram, tu pode citar proposta uma carta de recomendação, né? Eu falei, pô, vou ficar com a carta de recomendação. Foi meio loucura porque eu tinha casado naquele ano, né? Então, foi meio, assim, um passo de fé mesmo. E nisso, até o pessoal, sempre tive um bom relacionamento com os donos, com todo o time lá, não teve nenhuma treta. E até eles questionaram, pô, tu vai fazer o quê da vida? Eu falei, cara, não sei. Eu sei vender, então eu vou fazer alguma coisa, vou vender alguma coisa. Se eu vou vender carro, vou vender consórcio, vou vender o serviço da minha esposa, da minha futura esposa, a gente era noivo na época. Foi basicamente isso. E daí surgiu a Chess, né? Sim, e foi interessante porque tu sempre teve essa cabeça empreendedora, assim, né? De querer abrir um negócio. Sim. E aí foi, tipo, muito do nada, assim, que tudo aconteceu. Então, foi bem interessante como realmente Deus foi movendo as coisas, né? Na nossa vida, assim. E até caminhando para o próximo passo, assim, né? Eu acho que é legal a gente trazer um pouco, na sua visão, os primeiros desafios quando a Chess surgiu. Quais foram os primeiros obstáculos, as primeiras mudanças significativas? Primeiro, então, decisão do nome, né? A decisão, o nome, quem deu a ideia foi o Pedro. Estava fritando um ovo na hora. No começo, um momento de muita concentração e inspiração. Eu não gostei muito no início, mas enfim, aí a gente não tinha outras opções tão boas quanto, então acabou ficando Chess. E até hoje, né, então a galera já conhece por Chess, enfim, e já ficou bem marcado esse nome. E cara, um dos maiores desafios, eu acho, foi a gente ter começado eu e você, né? Então, a gente estava começando uma vida juntos, a gente ainda não era casado, mas a gente já convivia muito tempo juntos. A gente não morava junto, né? Eu lembro que a gente trabalhava na casa dos meus pais durante o dia, que tinha um quarto de escritório, enfim. Então era o melhor lugar, assim, pra gente trabalhar na época, né? E eu acho que esse foi o maior desafio, assim, foi a gente começar a conviver mais tempo junto e depois de casar também, que a gente, né, fez um escritório em casa, então home office, e a gente tentar separar essa vida de casado da nossa casa, do nosso trabalho, do escritório, sabe? Então acho que esse foi um dos maiores desafios, assim, até eu digo que foi, sei lá, 2 anos pra gente conseguir alinhar realmente, conseguir separar um pouco as coisas, sabe? Até quando a gente tirou o escritório de casa, né, a gente... Cara, é complicado quando você empreende com o seu cônjuge, porque você tá... Primeiro tu tem que aprender a separar quando você fala profissional e pessoal, né, e depois de botar um limite de não levar isso pra casa, né, então isso foi um desafio que a gente veio aprendendo, hoje tá bem melhor, mas até hoje, assim, a gente acaba aprendendo, querendo ou não, né. Sim. Mas um tópico legal que ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem, que é importante colocar, tá? Lá no começo de tudo, quando, assim, a gente nem tinha o time de design, o grupo especialista, a galera realmente muito competente que a gente tem hoje, quem desenhou o logo da Chess, ó, fui eu, tá? Que hoje, na verdade, a gente nem usa mais, né? A gente só usa os quadradinhos hoje. Mas o pioneiro foi eu que desenhei, né? Ela só fez um corte no H e falou que foi o logo. Então, né, além do nome idealizador e ainda
Desenha logo. Ai, gente, eu mereço. Não, brincadeira, mas vamos lá. E beleza, passou o primeiro ano, eu acho que é legal a gente trazer muito a tua visão, assim, porque geralmente, né, quem fala mais sou eu, então o pessoal conhece muito a história pela minha narrativa. Mas então a gente vai explorar uma narrativa um pouco diferente hoje, que vai ser a sua. Depois que passou o primeiro, segundo ano, o que você viu assim como os maiores desafios no sentido do crescimento e do marco de, por exemplo, beleza, até aqui foi só eu e você, daqui pra frente a gente já começou a ter um time, né? Eu acho que é legal tu trazer um pouco dessa história, como foi isso, na sua visão. Então, na minha cabeça, assim, eu acho que até para as pessoas, né, conhecidas de fora, assim, que acompanharam desde o início, tudo foi muito rápido, assim, né? Se a gente pegar ali em um ano, a gente cresceu muito já. E eu acho que o marco foi quando o Jeff, que é um dos nossos sócios, né, nosso financeiro, ele entrou na empresa e a gente começou a estruturar todos os processos, porque antes a gente não tinha nenhum processo, tudo que entrava era o Prolabore, não tinha a separação de salário, enfim. Então tudo que era o faturamento da empresa era o que a gente ganhava. E eu acho que quando ele entrou e a gente começou a estruturar essas coisas, aí foi mudando as coisas, sabe? E aí nesse tempo também, acho que questão de um mês, a gente já alugou um escritório, então a gente já veio para um escritório. É interessante falar que a gente veio para um escritório totalmente vazio, pegamos as nossas 2 mesas de casa, trouxemos, colocamos no meio do escritório e ficamos em 5 pessoas. Nisso a gente já era em 5, né? Dividindo, tipo, 2 mesas. Juntas, assim. Porque antes de vir pro escritório, o Jeff, ele veio muito com a ideia de criar processo e já começar a terceirizar, né? Ele sempre falou, pô, se vocês tivessem terceirizado desde o começo, a transição teria sido mais fácil. E é legal também pontuar que, assim, como é que funcionava quando era só eu e a B? Toda a parte de design social, a B cuidava, e o restante, que era vídeo, tráfego, gestão, financeiro, eu fazia. Só que assim, não tinha processos, então entrou social, fala com a B, entrou vídeo ou tráfego, falava comigo, né? Foi até uma coisa que eu tive que aprender no meio do caminho, que foi a parte de audiovisual também para desenvolver, porque surgiu demanda e é uma coisa muito característica mesmo assim, cara, chegou, vamos fazer, depois a gente descobre como que a gente faz, né? Surgiu tanta demanda que até eu editei vídeo. Teve um momento que até a B estava tendo vídeo. E aí quando o Jeff chegou, ele veio para estruturar. Então, antes mesmo de a gente ir por um escritório, a gente já tinha, era eu, você e o Jeff, e tinha mais 2 pessoas, né? Isso. E aí a gente via em café. Então a gente ficava indo no Café Cultura, Grano, Speciale. E enfim, a gente ficava até de conseguir mudar pro escritório. E foi isso, a gente juntou 2 mesas, ficou uma ilha no meio do nada, não tinha nada, galera. Mas pelo menos a gente tinha um escritório. Tinha um escritório. Não precisava mais tomar café todo dia. Exatamente. E, enfim, e dali pra frente a gente começou a realmente ter outros desafios em questão de crescimento mesmo, né? Até o Jeff chegar, foi até inclusive um marco que a gente teve, assim, em questão de crescimento, porque antes a gente vinha passando por alguns processos nossos mesmos, internos, assim, e aprendendo muita coisa. A gente empreendeu de primeira viagem, e depois que a gente começou a estruturar isso, a gente começou a ter mais clareza e entender um pouco mais como a empresa funciona de fato, né? Sim. Então a gente começou a ter uma visão mais abrangente e novos problemas surgiram, né? E aí eu quero ouvir de ti como que foi esse momento de estruturação. Isso a gente já está falando de final de 2023? Não, 24. Um desafio, o principal desafio de 2024 na sua visão e o que foi um ponto marcante positivo assim para ti? Então, o maior desafio foi realmente a parte de estruturação dos processos, que foi quando o Jeff entrou, o time começou a crescer, e toda a parte interna aqui do escritório, então a parte de equipamento e tudo mais. E a parte positiva foi, pra mim pelo menos, foi realmente ver a Chess crescendo, ver aonde ela estava chegando, sabe?
Porque a gente pensava em ter uma empresa, ter colaboradores junto, outras pessoas no time, mas a gente não achou que seria tão rápido. E quando a gente viu, tipo, a proporção que estava tomando o negócio, foi algo que me surpreendeu, assim, pelo menos, sabe? Então, acho que foi o maior ponto positivo, assim, de 2024. E pra você, qual foi o maior desafio e o maior ponto positivo? Cara, eu acho que o maior desafio de 2024 foi essa transição, entender que a empresa não era mais só a gente e ter que... Isso foi um desafio que aconteceu em 2025 também, mas ter que ir soltando algumas coisas. E pra mim cresceu, em questão de ter time, cresceu muito rápido em 2024, assim. Saiu em 4 meses de nós dois pra acho que 6, 7 pessoas já, de cara. E acho que lidar com a construção de processos, passagem de bastão, toda essa montagem, lidar com pessoas, que lidar com pessoas não é fácil. E às vezes a gente acha que porque a gente vê podcast, o pessoal falando a liderar e fazer isso, lendo 2, 3 livros ali, só que na prática é completamente diferente. Então isso eu acho que foi o principal ponto assim, de dificuldade de 2024, que foi um desafio, assim. E um ponto positivo, além, né, do crescimento que a gente teve, eu lembro que a gente fechou um grande cliente em dezembro de 2024 e a gente bateu um número de faturamento que a gente nunca tinha batido por causa desse grande cliente que a gente fechou. E foi um baita projeto, um projeto de branding que a gente fez e depois acabou tornando um cliente fidelizado na casa e recorrente também. Mas aquilo foi um impacto muito legal, porque foi um cliente que quando bateu a gente já assustou, falou, pô, será? E aí a gente conseguiu se posicionar para fechar o cliente, para entregar também na qualidade que ele sempre buscou. Então isso para mim foi um ponto bem positivo, assim. Foi bem legal. E aí, pulando para 2025, então agora, a gente pode fazer, eu acho que uma análise geral do ano. Ou a gente pode dividir em dois início e final, né? Pode ser. Os dois foram bem diferentes. Né? Foi bem discrepante, assim. E falando início do ano, 2025, de janeiro até junho. Como é que foi pra ti? Quais foram os principais desafios? Qual foi a sua leitura desse momento? O que aconteceu? O que você acha legal de falar? O que te marcou? E também, assim, o que rolou de bom? Rolou mais coisa boa do que BO. BO sempre tem, né? Mas... Então, eu acho que no início de 2025, a gente teve uma parte ruim, que eu acho que acontece início do ano, assim, é bem recorrente, que é a parte de churn, né, da empresa. É normal no nosso nicho, no né? Nosso nicho é bem normal, a gente já, né, estudou isso nesses anos que a gente vem com a empresa. E eu acho que essa é a parte mais desafiadora, é tentar recuperar, né, esses churns e desfalques que a gente vai tendo desses clientes que vão saindo. Mas de parte boa, enfim, outra parte ruim, na verdade, eu acho que pra mim, pelo menos, foi a parte do meu time e foi ver aonde eu melhor se encaixaria. Se era na parte de gestão ou se era na parte ainda de realmente colocar a mão na massa nos processos e lidar com pessoas também. De lidar com pessoas também pra mim foi bem difícil, porque eu sou uma pessoa que é muito emocional, pouco racional, e eu gosto de tratar todo mundo muito como amigo, e eu não conseguia separar muito isso, sabe? Então, pra mim foi um pouco difícil essa parte também, de relacionamento com o meu time. E pra ti? Legal. Cara, pra mim, 2025 eu dividi muito nessas duas etapas do ano, né? E no início do ano tem muita coisa legal. Eu acho que a gente começou o ano com o pé no acelerador, assim, bem bacana. E no primeiro semestre a gente teve a fusão com o antigo sócio que a gente tinha na empresa, que hoje não é mais sócio.
E foi uma movimentação que a gente fez que foi bem importante para a empresa naquele momento, foi legal, trouxe uma visibilidade diferente, trouxe uma outra maturidade de negócio. Eu acho que posicionou a gente de uma forma também bem bacana ali. E 2025, no ano como um todo, assim, foi um ano de muita estruturação. De tudo, assim. De tudo. A gente foi aprendendo sobre time, sobre pessoas. Quando a gente olha para o time do primeiro semestre, olha para o time do segundo, cara, totalmente diferente. Então, praticamente, o time do início do ano teve uma boa mudada. Acho que a gente conseguiu fidelizar muito bem o time, assim, que a gente tem hoje, né? Sim, isso do segundo semestre para cá, né? Isso. Mas foi um primeiro semestre bem legal, assim, a gente conseguiu estruturar muita coisa. E principalmente a parte de passagem de bastão, assim. Hoje eu vejo que o time que a gente tem hoje só entrega o que entrega e só é o que é, porque a gente conseguiu dedicar muito tempo ao longo do ano inteiro para isso. O primeiro semestre foi bem marcante para mim nesse sentido, assim. Principalmente falando do meu time específico ali, a parte de tráfego eu lidava com a Isabela, etc. Então, foi um momento que eu dediquei muita energia nessa passagem de bastão para ela ali também. E aí, falando do segundo semestre de 2025, né? Calma. 2025, segundo semestre. O que marcou, o que foi legal, projetos específicos. Acho que vale falar do projeto que a gente fez ali Bom, vou deixar você falar e depois eu falo a minha parte. Fala a sua parte. Até continuando o que tu comentou, eu acho que a gente conseguiu no segundo semestre dar um pouco mais de liberdade para o time, no sentido de resolver BOs, né? Então, a gente deu mais liberdade, falou assim, se qualquer chabu, resolve, tenta resolver, qualquer coisa, chama a gente. Então, a gente... E teve chabu. E teve muita coisa. Então, acho que a gente conseguiu dar realmente mais liberdade, assim, pro time, assim, né, de crescimento, enfim. Eu acho que fez toda a diferença pra gente começar esse ano como a gente começou. E, enfim, acho que tiveram muitos pontos bons ali no final de 2025. A gente conseguiu bater a nossa meta, né? Não foi a melhor meta do ano, mas ainda assim a gente conseguiu bater a nossa meta. Batemos a meta de faturamento, né? E passamos a meta, inclusive. Isso. E a gente terminou o ano muito bem, né? A gente teve alguns processos ali que foi a saída desse sócio, mas o time, como eu falei, muito fidelizado com a Chess e, enfim, a gente é muito grato também ao nosso time hoje e tudo que a gente vem construindo. E eu vejo que 2025, até o segundo semestre, acho que assim como, acho muito mais do que os outros períodos que passaram, foi um momento que a gente conseguiu posicionar a Chess muito bem, assim. Eu acho que a visão que a gente tem hoje de empresa, tanto de missão, a visão de produto que serve para o nosso cliente, de transformação que a gente deseja gerar no nosso cliente e trazer para o mercado, amadureceu muito nesse segundo semestre. Então foi um semestre que a gente teve alguns projetos bem legais, como o Place Brand de Jaraguá do Sul. Acho que acredito ter participado desse projeto junto com a galera da Firmorama, que são parceiros nossos, colocou a Chess num patamar um pouco acima no sentido de, a gente deixou de ser aquela empresa que começou no quartinho de casa para, nesse segundo semestre de 25, começar a realmente fazer projetos maiores e ver isso acontecendo foi muito legal, porque eu acho que a gente nunca tinha imaginado, com 2 anos de empresa, estar participando da criação do Place Brand de Jaraguá do Sul. Né? E até deixando muito claro, né? A marca, quem criou foi a Firmorama, comunicação e tal. A gente fez só a materialização da comunicação do audiovisual e também da parte de design do social, né? Social media. Então, mas foi muito legal participar desse projeto, porque realmente foi algo bem diferente e marcante, assim. E fez a gente crescer também em processos, né? Nem se fala, porque a gente lidou com outra empresa que tinha diferentes processos e a gente tinha outros processos, então... Foi uma aula, assim. Foi uma aula, assim. A gente teve que aprender muito com eles. Conseguir se alinhar e, enfim... foi bem legal mesmo, foi um projeto bem legal. E eu vi também que 2025, o segundo semestre ali, foi um momento que as coisas começaram a acontecer muito rápido.
E muita coisa acontecendo, às vezes a gente no dia a dia, ali eu falo muito por mim, eu não conseguia parar e simplesmente ver tudo que estava rolando, né? Ver o crescimento e a gente ter conseguido realmente fidelizar o time da forma que a gente fidelizou. Ver a galera abraçando a causa, abraçando a nossa missão realmente, assim, como empresa, eu acho que foi muito legal, cara. Porque, pô, a galera comprou realmente o barulho, comprou a ideia e a gente realmente juntou todo mundo e fez as coisas acontecer. Ele tá fazendo até hoje, né? Eu acho engraçado porque quando a gente para pra pensar, assim, às vezes a gente tava comentando essa semana que a empresa vai fazer 3 anos agora e a gente fala, pô, parece que passou muito tempo a mais, assim. Porque a gente viveu muita coisa em muito pouco tempo. E eu lembro até hoje da gente lá em 2024, início de 2024 de janeiro, a gente sentado no escritório de casa, com um caderninho, pô, quais são as metas para esse ano? Né? E a gente até colocou uma meta de faturamento mensal, de falar, pô, a gente tem que bater número X. Pô, se a gente bater esse número mensal, tá massa. Tá bem. Tá bem. Virou o ano, esse número não pagava nem o custo fixo da operação. Então, tipo, as coisas rodaram muito rápido, assim. A gente foi indo muito não vou dizer no automático, mas foi crescendo muito com esses desafios, assim. Porque, cara, foi muito desafiador. Sim. Eu acho, principalmente pra mim, assim, tipo, teve momentos que e eu falo, assim, cara, do Jeff, você, os caras falam, mano, tu é um péssimo gestor. Tipo, pô, vai estudar, vai se virar aí, porque, cara, tu tá avacalhando com tudo e realmente tem que parar e falar, pô, peraí, eu preciso realmente olhar para as coisas de outra forma agora, porque não tá mais rodando como era antes, que era tudo na minha mão, né? É que a galera, tanto de fora, às vezes, quanto de dentro, talvez não tinha essa percepção que a empresa estava crescendo, mas a gente também estava crescendo junto com a empresa, sabe? Porque é a nossa primeira empresa, é a nossa primeira vez, então a gente como gestores, também como dono do negócio, a gente também está aprendendo. Então eu até falo para o meu time ali, para as meninas, que eu aprendo todo dia com elas ou elas comigo, enfim. E isso que eu acho que é o mais legal. E até trazendo um pouco da gente ir no automático, essa percepção, final do ano foi bem engraçado, porque a gente bateu a meta, mas, tipo, não era realmente o que a gente queria, né? Óbvio, a gente sempre quer mais. A gente focou muito na super meta. A gente não bateu a super meta, digamos. E o Pedro ficou chateado, tava triste e tal. E eu falei, cara, tipo, para um pouco pra pensar em tudo que a gente viveu e tudo que a gente tá vivendo em tão pouco tempo, sabe? Então, às vezes eu acho que a gente parar e ter um pouco essa percepção, que é a percepção de quem tá fora da empresa, de quem vê de fora, de tipo assim, meu, em tão pouco tempo eles cresceram tanto, e a gente que tá aqui no automático e naquela correria a gente não para pra pensar, sabe? Não consegue perceber, né? Um outro ponto que aí, falando Pedro, né, pra mim foi bem legal 2025, pra mim foi a experiência dele no G4, isso pra mim foi marcante, porque, cara, era uma parada que eu queria há muito tempo já, e aí ter ido foi algo que até a galera fala, né, tipo, que eu voltei outra pessoa de lá, porque, cara, realmente foi um divisor, assim, na minha mente, em questão tanto como gestão, quanto tudo, assim, a visão de negócio, visão de postura, tudo, pra mim mudou muita coisa lá, e pra mim foi um marco bem, que separou muita coisa, assim, pra mim em 2025, eu acho que foi um marco de muita maturidade pra mim ali, os acessos que eu tive lá, assim, eu achei bem legal. E aí a gente fecha o ano, então, 2025, com algumas coisas para resolver ainda, né? Algumas pendências flutuando, batemos a meta, e só que foi o ano que eu percebi que a galera finalizou o ano muito cansada, velho. O time inteiro, né? O time inteiro. O final do ano foi bem pegado e isso eu acho massa, porque é uma coisa que a gente fala muito aqui, eu falo muito isso, e eu vi muito isso no final do ano acontecendo, que foi, cara, ninguém que tem braço curto. Então, acabou o ano, cara, eu tava editando o vídeo, o Peterson, o Vitor, você Drive, fazendo o upload de vídeo, a Jéssica falando, pô, se precisar que eu corte o vídeo, eu corto junto com vocês. E, cara, os prazos batendo na porta, a demanda lá rodando, e graças a Deus por isso. E eu vi que foi um momento que, assim, que todo mundo deu as mãos e falou, pô, não vamos soltar, ninguém solta a mão de ninguém aqui.
né? Até entregar tudo, tá todo mundo aqui nessa... Pra isso, né? Teve até a gente viajou no final do ano, até no nosso aniversário de casamento, mas foi tipo, a gente viajou e ainda assim a cabeça tava aqui, a gente tava trabalhando, a gente tava fazendo reunião, então foi um momento que realmente foi bem decisivo, assim, e eu vi que foi massa ver que a galera comprou muito o projeto nesse final de ano. Ali, tipo, eu vi que eu falei, pô, a galera tá realmente muito comprada com o projeto. Porque foi desgastante, foi estressante, foram horas e horas de trabalho. Não, mas no último dia tava todo mundo... Só pelo churrasco. No dia do encerramento, que foi o último dia, tava todo mundo uma loucura, assim, nesse escritório. É verdade. E aí, fechamos 2025, saldo positivo, acho que é válido falar, um crescimento de 107% em um ano. E eu, assim, se a gente for falar de crescimento em questão de maturidade como empresa, eu acho que foi muito grande. Muito mais. Muito mais do que isso, né? Esse número é de faturamento, mas a gente vê que 2025 foi um crescimento de maturidade, assim, que preparou a gente para 2026 agora. A gente está no início de 2026, mas bem melhor do que 2025, né? A gente vê no própria galera, próprio ambiente, tudo assim, né? Culturalmente falando, as entregas, os níveis subiram, assim, absurdamente. Mas fechamos 2025 legal, né? Eu fiquei com aquela sensação, pô, poderia ter sido mais. Poderia ter feito mais. Eu acho que a gente sempre termina com essa sensação, né? Eu acho que é muito do meu perfil, assim. Mas a reflexão que a B me puxou pra fazer também no final do ano foi bem legal, assim, pra poder parar, olhar um pouco e falar, pô, calma. Tipo, calma. Só 2 anos de empresa ainda, né? Tem muita coisa pra fazer. É uma coisa que eu falo muito pra galera, eu falo, cara, a gente ainda... Se a gente for pegar a estatística, um embrião, só que, cara, todo mundo aqui dentro tem muito perfil de, cara, de leão e de, cara, a gente quer fazer um negócio muito grande, a gente não tá nem aí pro tempo de empresa que a gente tem. Aí a gente compra o projeto, a gente dá a cara, a tapa realmente e faz. Quantas coisas a gente pegou e falou, cara... Nem sabia como fazer. A gente dava... Batia ali no comercial, eu batia pra falar, não pode deixar que a gente faz. É tanto, vambora. E dava certo. Dá certo. Certo. Continua dando certo, né? Hoje, claro, com muito mais casca, muito mais bagagem. Mas aí, enfim, fechamos 2025, iniciamos 2026. Quantas coisas aconteceram e é apenas dia 25 de fevereiro de 2026. Parece que passou um semestre já. Sim. Quer comentar um pouco sobre esse início de ano? Cara, eu tô, assim, até hoje, final de fevereiro, estou muito animada. Eu comecei esse ano muito animada e com muita expectativa de tudo que a gente vai fazer esse ano. Tenho certeza que vai dar muito boa. Vamos conquistar tudo que a gente quer para a empresa. E não sei, eu sinto isso no meu íntimo, assim. Então, claro, aconteceram alguns... E quando ela sente, geralmente acontece. Aconteceram algumas coisas, né, que não foram tão boas, mas a gente continua aí, firme e forte, trabalhando como nunca. Não vou dizer que não foram tão boas, né, que pegou a gente de surpresa, digamos assim, Exato. né? Todo mundo começou vibrando na mesma energia de 2026 e isso foi bem legal, porque quando a gente finalizou o planejamento estratégico em 2025, de 2026, todo mundo olhou e falou, cara, dá muito pra fazer isso. Tipo, estamos no time pra fazer isso, rodar, etc. Então a gente já começou 2026 com energia lá em cima muito, não vou falar só otimista, mas muito convicto mesmo que a gente vai conseguir. E todo mundo confiando muito, né? Que a gente vai conseguir entregar o resultado. E assim, né, a gente sempre teve essa questão de, cara, de confiar muito em Deus e saber que Ele que está à frente do projeto. No final do dia é Ele quem conduz, não sou eu, não é você, não é o Jeff, é ninguém. E a gente está aqui só realmente à disposição para executar as coisas, né? De certa forma, é Ele que dá a visão. E eu tenho certeza que essa convicção vem dele, né? E 2026 começou balançando pra caramba no sentido de algumas questões que a gente teve que resolver. Teve a saída do nosso ex-sócio e foi pegou todo mundo de surpresa, de certa forma, assim. Muitas coisas aconteceram e muita coisa pegou a gente de surpresa. Então, foi um momento que a gente teve que... Acho que foi um processo ali de 1 mês, né? Quase um mês. Pareceram 6 meses que a gente teve que ser muito forte, assim, em algumas questões. E muito maduros, né? Eu diria, acho que foi
a gente cresceu em questão de maturidade. Emocionais também, eu diria, né? E foi eu acho que um crescimento de inteligência emocional e racionalidade muito grande, né? Eu acho que a saída de um sócio do negócio nunca é tão simples, nunca é complexo, né? E, enfim, como tudo aconteceu ali então, a gente procurou se manter bem firme assim, em cima disso. E o legal é que eu posso falar que parece que a empresa, eu não vou falar que a empresa não sentiu, mas não foi algo que abalou a estrutura. Por mais que teve um processo que foi estressante, que sempre é estressante, eu vejo que, cara, não teve um downgrade assim, em nenhum ponto, né? Nem entrega, nem processos, nem time, né? Foi um ano que a gente entrou com um time muito alinhado. Onde, tipo, eu vi do geral, todo mundo falou, pô, beleza, vira a página e vamos embora. A gente tem um objetivo maior, a gente tem uma meta maior, a gente tem capacidade de entregar. E claro, cara, eu acho que esse processo não teria sido como foi se não tivesse um time que a gente tem hoje por trás. Eu acho que eu vejo que o time deu muita segurança pra gente nisso, assim. Sim. Tanto o Peterson, que assumiu ali a parte do audiovisual e a forma que ele assumiu, a forma que o cara desenrolou, foi até uma surpresa pra gente, assim, pra ele, a gente acreditou, a gente falou, não, cara, até quando a gente falou, não, tá no colo do Peterson, cara. Ele que agora tá no dele, é ele que se vire pra assumir isso daí, né? E se virou. Diga-se de passagem, os vídeos esse ano estão bem melhores. E foi até uma surpresa, porque foi o que eu falei. Eu falei pra ele no primeiro vídeo, falei, caraca, irmão, onde é que tu tava? O que aconteceu, né? O que tu andou tomando nas férias aí? O bicho veio voando e cara, tá rodando muito legal. Eu acho que o time num todo, assim. Num todo, eu vi, tipo, uma evolução drástica, assim, do ano passado pra todo cá. Mundo, assim. todo mundo. Em 2 meses, né? 3 meses que a gente vai estar... A gente voltou, né? Então... E foi um momento que eu vi que a gente deu muito mais autonomia pro time, assim. Em 2025 a gente já vinha dando autonomia, mas sempre tava ali, né? Hoje a gente vê que as coisas rodam por eles, assim. Dá pra ver que, pô, a Isabela assumiu a parte de tráfego e toca praticamente sozinha, eu só fico ali realmente como, né, consultor, de certa forma. O Peterson, a parte de vídeo também nem se fala. Tu com a Emily ali e a Jéssica, as meninas na parte de design também, encabeçando projetos que, né, estão despontando aí também. A Ju que entrou agora na parte de venda junto comigo também. Não tem nem um mês e já tá voando em todos os sentidos, estruturando o processo e tal, não sei o quê. Então eu vejo que a gente começou o ano estruturando tudo muito mais rápido e já trazendo essa entrega bem massa, assim, no sentido de, cara, assim, eu falo, eu inclusive soltei uma super meta no kickoff do ano pra galera, né? Basicamente o dobro da meta, mas assim, eu sou muito confiante que dá pra entregar a super meta, né? Ano passado não deu pra entregar a super meta. Esse ano a gente vai entregar a super meta. Esse ano tem que vir. E final do ano, compromisso público, hein? A gente vai vir aqui falar se a gente entregou a super meta ou não. Espero que sim, Mas a gente começa o ano muito confiante, assim, tanto porque a gente tem um planejamento sólido para isso, e a gente vê essa maturidade não só da gente à frente do negócio, mas muito do time carregando essa maturidade, do time carregando essa entrega. E, pô, se ano passado eles estavam comprados com um projeto, esse ano, então, acho que nem se fala, assim. Né? Os resultados estão aí para mostrar. As expectativas são bem altas. Bem altas, bem altas. A régua aqui nunca foi baixa. Nunca foi baixa, a galera sabe disso. Mas a gente também sempre deu condições para a galera realmente puxar e incentivar eles a puxarem essa régua, essa própria régua, né? Eu vi que isso foi algo que aconteceu muito em 2026, a galera mesmo se puxando nesse sentido. E, assim, quando a gente fala de chess, aí eu queria ouvir você, assim, eu tenho isso muito na ponta da língua, porque é muito do pitch de vendas ali, mas, assim, a sua visão de, pô, o que a chess é hoje, por que, né, a chess, o que formou a chess e em questão de visão de negócio, o que mudou da Chess lá de 2023, no quartinho do Seu Tavares, né, da casa do Seu Tavares, para hoje, o que a gente tem hoje como visão de empresa, visão de entrega, transformação que a gente gera nos nossos clientes? Então, eu vejo que no início, na verdade, a gente só fazia ali o que a gente dizia que era marketing, a parte de tráfego,
social media, vídeo, mas a gente não sabia de fato o que era um marketing, o que era entregar um marketing, enfim, para o negócio, né, de cada cliente. E hoje eu vejo que a gente tem muito certo isso, que o que a Chess faz, o que a Chess é. E até uma frase que a gente falou essa semana, que... Como é que era mesmo? Marketing... O marketing para chamar de seu. O marketing para chamar de seu. Olha o corte aí, hein? Olha o corte aí, editor. O marketing para chamar de seu é o que a Chess faz para o seu negócio. Ah, por que vocês não são nichados? Porque a gente faz um marketing personalizado para a sua empresa. Entende? A gente faz todo um estudo, é por isso que a gente sempre sugere, inclusive, para os nossos clientes, fechar o marketing 360, que é toda a parte estratégica, parte de social media, tráfego, vídeo, parte comercial também, que a gente traz muito apoio para o nosso cliente. Então a gente faz todo um estudo de como está o comercial do nosso cliente. Então a gente vê não só a parte realmente do marketing, parte visual, estética, enfim, mas a gente vê o processo todo do negócio do cliente para realmente entender qual que é o gap ali, sabe? E hoje a gente tem muito claro que a Chess faz isso, né? Eu acho legal que eu vejo que a gente amadureceu essa ideia, a gente surgiu com essa ideia, porque era algo que eu reclamava muito quando eu estava na advocacia, eu falava, pô, não tem uma empresa para fazer o marketing do escritório decentemente, de uma forma que entenda limitações da OAB, etc e tal. Sempre empresas, né, com serviços picados, empresa de tráfego, mas aí tu tem que contratar outra empresa para fazer vídeo. Exato, e então, é sempre o Ctrl+C, Ctrl+V. Exato, a gente quis trazer isso tudo dentro de um só lugar e de forma bem feita e alinhada também, né? Eu acho importante dizer, porque hoje a gente tem times, né, separados de cada setor, mas a gente está sempre muito alinhado todos os setores. Então, em conversa, exato. a parte estratégica, tudo muito alinhado. Porque é uma cabeça, no final do dia, um cérebro só para um negócio, né? Então, essa questão do marketing para chamar de seu, eu vi que a gente veio amadurecendo essa visão de marketing, fugindo muito da questão de, marketing é tráfego, social media, design, vídeo. Exato. Isso é comunicação, marketing é gestão de mercado, é entender proposta, oferta, preço, é entrar no nosso cliente, ele fechou tráfego, mas eu vou olhar o comercial, eu vou olhar como é que está a oferta, como é que está o produto, como é que está a entrega, porque no final do dia a gente sabe que se o cliente não estiver vendendo, quem roda primeiro é o marketing. Então, quanto mais valor eu conseguir gerar para esse cliente, melhor, porque ele vai ver mais valor no meu serviço, eu vou agregar mais e a gente vai crescer junto. Então, eu vejo que essa visão da Chess muito nesse sentido de cara, marketing não é social, tráfego, essas coisas, realmente vai muito além disso. É algo que a gente vem amadurecendo muito como visão de empresa e eu acho isso muito legal, porque, querendo ou não, o mercado hoje prega algo, né? Prega que tem que fazer um tráfego para ter resultado X, um social media, PPP e etc. ali. Só que no final do dia, eu sempre falo, o que mais tem aí hoje é empresário frustrado com a agência de marketing. E esse é um dos motivos que a gente não se posiciona como agência, se posiciona como uma assessoria de marketing. É como uma consultoria que a gente tem um back-office e entrega ainda o operacional para o nosso cliente. Porque a gente entendeu o que de fato é marketing, entendeu os princípios do marketing, que vai muito além da comunicação, e entendeu como fazer isso. Exato. E é discrepante os resultados dos clientes que a gente tem hoje que fazem essa gestão de marketing completa. Então, acho que isso foi um divisor, entender isso foi um divisor e um amadurecimento muito grande para a nossa visão como empresa, como negócio e como produto mesmo para o nosso cliente, como solução para o nosso cliente. Eu acredito que a transformação que a gente gera nos clientes hoje, ela só é possível por causa dessa visão, desse amadurecimento. Então, cara, repito, marketing não é tráfego, social, não é isso que vai salvar teu negócio. Se tu não tiver uma gestão de marketing, uma gestão de mercado, algo pensado no que vem por trás e une todas essas pontas, não vai funcionar. Essas pontas são só a pontinha do iceberg, né? Então tem que ter toda uma inteligência por trás que vai muito além disso e vai muito mais para um lado de gestão. Sim, então, eu acredito que é por isso também que a gente decidiu não ser nichado, né? Exato. Para estudar realmente o mercado de cada cliente. A gente se obriga, né, a emergir no cliente. Exatamente. O nichado é que nem eu ter 50 contas de
odontologia, deu certo em replicar. uma, copia, mas não vai funcionar. Exato. A gente, inclusive, tem vários clientes que veio de agência nichada. Não, e do mesmo, a gente inclusive tem clientes do mesmo nicho que não existe replicar as coisas. Exato. Né? É sempre diferente. E é engraçado isso porque a gente tem clientes que vieram de agências ultra nichadas, né? E eles falam, cara, eles não entendiam que, pô, a gente tá em Jaraguá do Sul, que aqui o nosso comportamento de compra do pessoal é diferente. Sim. Eles não tinham essa preocupação de entender o nosso negócio, de entender o que está rolando, né? Então, eu vejo que isso foi realmente um diferencial que a gente consegue entregar para o nosso cliente através da nossa consultoria, que é realmente emergir no universo do cliente, entender o cenário dele, entender tudo e conseguir, através disso, gerar a transformação necessária para ele. Então, isso foi bem legal. E eu acredito que agora para a gente talvez ir caminhando... O comercial fala bem mais, né? Não tem como, eu não consigo. Eu não consigo me segurar. É mais forte que eu, entendeu? Como é aquele meme 2010? Microfone e câmera pra mim é tudo. Brincadeira. Esse aí só quem é raiz vai lembrar. E agora, pra gente caminhar pro final do podcast, eu queria deixar esse momento pra... Se você pudesse hoje, né, deixar uma mensagem pra galera de tudo que você já viveu aí nesse início de carreira como empresário, sua experiência, o que você poderia falar para quem está empreendendo, quem está pensando em empreender, quem está querendo, quem tem curiosidade como é que funciona, ou anyway, assim, tá aberto para deixar uma mensagem para te finalizar o primeiro episódio do Insiders. Cara, eu acho que não é nenhuma mensagem, acho que é mais uma frase. Seja consistente. Eu acho que isso definiu muito esses anos até aqui e eu acho que foi o que a gente mais fez, né? Ser consistentes. E era um sonho, é um sonho, né? Isso é o nosso plano A, B, C, D, E, F, G até o Z e a gente vai continuar tentando. Então, se você quer algo, se você quer empreender, abrir a sua empresa, seja consistente e esteja preparado para os desafios. Não desista. É isso. Esse foi o primeiro episódio do quadro /podcast do Insiders. E eu espero que vocês tenham gostado. Tenham curtido conhecer um pouco mais do back office. Um pouquinho só, na verdade, da nossa história. Vai ter muita coisa ainda. Vai ter muita coisa legal. Vão ter outros convidados. Não vai ser só a galera da Chess, tá? Então vai vir gente de fora também. Não vai ser só eu e o Pedro. Não, vai vir gente de fora aqui trocar ideia com vocês e passar muita experiência e muita coisa legal. Mas esse foi só o primeiro, não tinha como abrir de forma diferente sem entrevistar a nossa fundadora realmente da empresa, quem deu início a tudo isso, porque sem ela eu só seria um vendedor, né? Eu não teria o que vender, então foi ela que idealizou tudo. Então é isso, esse foi o primeiro episódio do Insider, espero que vocês tenham gostado, já deixa um like, se inscreve no canal, curte, compartilha, envia para algum colega, para quem você acha legal, que vai gostar desse conteúdo, e é isso. É isso. Valeu, Tchau. falou!